Bom dia, igreja. Nesse momento especial, nós estamos ouvindo muita chuva lá fora, né? Até comentei com a minha classe mais cedo, são chuvas de bênçãos. Um amém, né? Porque está forte lá fora, que sejam chuvas de bênçãos também aqui dentro, com a graça de Deus, onde nós vamos estudar nessa manhã, mais uma vez, a palavra de Deus e deixar que Jesus fale com a gente. Hoje é um dia de festa, um dia especial, um dia em que nós dedicamos o nosso coração e o nosso tempo para adorar o nosso grande Deus, Jesus, aqui na casa do Senhor. Eu fico muito feliz de ter sido chamado pelo Josiel, né, nosso querido ancião. Cadê o Jô? Ô, Jô, lá atrás. Muito obrigado pelo convite. No começo do ano, eu acho que eu fiz o primeiro sermão aqui na nossa igreja. Foi o primeiro sermão, né? Isso mesmo. Primeiro sermão da nossa igreja, eu estava aqui e eu desafiei a nossa igreja a mudar os hábitos, a dedicarmos nosso coração a Deus, a dedicarmos tempo para Jesus. E eu tenho certeza que hoje, no finalzinho do ano, a gente teve uma experiência de vida com Deus. Esse foi o ano que eu mais fiz sermões. Olha, Deus me usou como seu instrumento. Ao lado do coral, Ábida, a gente viajou um pouquinho, a gente conheceu lugares novos, também com o grupo, né? O Vozes, que a gente teve a oportunidade de estar presente, levando a mensagem da palavra de Deus. Quando a gente se coloca à disposição de Deus, os milagres acontecem, né? Assim como a gente viu aí no Informativo Mundial das Missões, Deus nos usa como seus instrumentos. E nessa manhã eu quero que você e eu tenhamos uma experiência especial. Nós possamos buscar a Jesus com a sua palavra e permitir que Ele nos use, que Ele fale ao nosso coração, para que a gente possa ter essa experiência de vida ao lado de Jesus. Antes de abrirmos nossa Bíblia, eu quero que nós possamos juntos fazermos mais uma oração, pedindo a Ele que nos ensine, nos inspire. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque nesta manhã estamos aqui reunidos em família, como igreja, dedicando nosso coração, nossa vida para o Senhor. Por favor, Pai, nos use como teus instrumentos. Por favor, nos ensina a tua palavra nesta manhã. Pedimos isso em nome e por amor do nosso grande e maravilhoso Deus, Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, nos dá um pouco do contexto da mensagem desta manhã. Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 27. Nós vamos ler, então, o que Deus nos tem para essa manhã, a sua mensagem para a gente. Lucas, capítulo 5, no verso 27. Diz assim a palavra de Deus. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Parece tão simples, né? A gente não sabe tudo o que aconteceu, todo o contexto, todas as palavras que foram usadas, mas aqui Lucas diz que foi uma coisa muito simples. Jesus passou por perto de Mateus, ou que naquele momento era chamado de Levi. Simplesmente passou. Deu uma olhadinha, Levi, vem. E Levi foi. Provavelmente Levi já tinha tido uma experiência de ouvir a palavra de Deus. Já tinha ouvido desse Jesus, que era um pregador que estava passando por ali, né, na região de Cafarnaum, falando do amor de Deus, fazendo milagres em nome de Deus. E agora Levi ouviu a voz doce, calma, desse Jesus, chamando ele. Qual seria a sua reação? A reação dele foi seguir Jesus. Eu não sei qual que é a sua experiência de vida. Quais são os chamados que Deus tem feito para você, ou feito durante a sua vida, feito hoje talvez. Mas Jesus chega para a gente e fala o seguinte, segue-me. Para onde, Jesus? Não sei. Eu não sei para onde Jesus quer que você siga Ele. Jesus tem um plano, um propósito para cada um de nós, cada uma das nossas vidas. E Ele é individual. O plano dele é específico. Então Ele tem um chamado para você. O maior de todos os chamados é para a salvação. Ele quer que você siga Ele para que você tenha a vida e a vida eterna, a vida abundante, a vida real e verdadeira, que quando seguimos Jesus nós experimentamos. Isso eu tenho certeza. Agora, qual é a experiência que Ele tem para você? Talvez Ele queira que você siga como João Batista, preparando o caminho de Jesus, preparando o caminho, os corações para receberem Jesus. Mas qual foi o resultado da experiência de João Batista? Foi a morte. Ele foi decapitado. Ele sofreu por seguir Jesus. Ou talvez a experiência que Jesus tenha para você seja como de Paulo,
sair pelo mundo anunciando a mensagem de Jesus. Mas qual foi o resultado da experiência de Paulo? Ele também foi executado. Milhares e milhares de pessoas no mundo, na história, têm seguido o caminho ao lado de Jesus, e parece um caminho muito difícil. E realmente é difícil. É o caminho estreito. Porque largo e espaçoso é o caminho e conduz para a perdição, mas o caminho que leva para a vida eterna, ele é estreito, ele é difícil. Tudo que a gente precisa para ser salvo, nós temos em Jesus. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Você e eu não precisamos fazer nada, absolutamente nada, para alcançar a salvação, a não ser uma coisa: aceitar a salvação. Ela vem pela graça. Agora, quando você está com Jesus, você tem uma experiência de vida. Jesus vai mudando você. Você é transformado. E a sua vida frutifica em frutos do Espírito, frutos de Deus, que vão trabalhando no seu coração. E sabe o que acontece com o fruto? Ele tem uma sementinha, não tem? A maioria dos frutos tem uma sementinha. E esse fruto, o que acontece? Ele tem a sua sementinha, e a sua sementinha dá outros frutos. Você frutifica com Jesus. Essa é a experiência de estar com Deus. Não significa que as coisas vão ser fáceis. Eu tenho certeza que não vão ser fáceis. Mas o caminho estreito leva à vida eterna, que é o plano de Deus. Ninguém prometeu que seria fácil. Se você conhece algum texto na Bíblia que diz que essa experiência com Jesus, ela é fácil, por favor, me apresente. Eu não conheço. Mas o que ela me diz é que o resultado final é a salvação, é a vida eterna. No Evangelho de Lucas, a gente acabou de ler um chamado especial. Lucas ouviu a voz de Deus. Lucas ouviu Jesus mansa e calmamente dizendo o seu nome. E Lucas se levantou e foi. Aliás, Mateus, né? Se levantou e foi o que Lucas disse. Mateus se levantou, Levi Mateus, né? Se levantou e foi. E você? Tem ouvido a voz de Jesus, assim como Mateus? E você? Qual a sua resposta para Jesus hoje? Daqui a pouco a gente vai ter um momento muito, muito, muito especial aqui na igreja. O momento de um batismo. Do seu Carlos. Né, seu Carlos? Levanta para a gente conhecer você. Esse é o irmão Carlos. Vamos chamar de irmão já, viu? Ele é nosso irmão na fé. Essa pessoa especial. Pode se sentar. Deus o abençoe. Ele tomou a decisão de estar ao lado de Jesus. Jesus disse: Carlos, segue-me. E Carlos falou o seguinte: eu vou. E seguiu. Semana passada a gente teve um batismo também, não teve? Pode levantar. Qual que é o seu nome, irmã? É Ingrid. A irmã Ingrid aceitou o chamado de Jesus. Pode se sentar, irmãzinha. E veio para Deus, dedicando a sua vida para Jesus. São pessoas que ouviram a voz de Deus. Eu sei que muitas vezes na vida a gente escuta a voz de Jesus nos chamando. E às vezes a gente diz: Senhor, espera mais um pouquinho. Eu tenho uns planos aqui para a minha vida. Eu quero fazer algumas coisas, alcançar alguns planos e objetivos, né? Uma faculdade, uma casa, um trabalho, um casamento. Tantas coisas a gente vai seguindo, né, no plano que a gente tem para as nossas vidas. Mas Jesus tem um plano muito maior para nós. Só que você tem que dizer sim. Dizer sim para Jesus, como a Ingrid, como o Carlos. Como eu já disse há muito tempo e tenho dito todos os dias para Jesus, sim. Na lição da escola sabatina, a gente viu ali que Jesus lavou os pés dos apóstolos, né, dos discípulos. Aqueles pezinhos sujos, cheios de calo, de poeira. Mas Jesus foi lá e lavou os pés deles. Sabe por que ele fez isso? Eu sei. Ele queria fazer lá o cerimônia do lava-pés, aquele momento especial de humildade, né? Porque esse é um dos símbolos do lava-pés, humildade, que todos somos iguais, né? Não importa quem você seja, não importa quanto dinheiro você tem no bolso, todos ali somos iguais e lavamos os pés dos outros de sinal de humildade. Mas sabe uma lição que ele quis dizer para a gente, passar para a gente? Que Jesus, que é a água da vida, ele traz para a gente o refresco para os nossos pés cansados. Quando a gente precisa da salvação, ele nos dá a salvação. A água da vida. A água que vai para a eternidade. E ele refresca o nosso cansaço nesse mundo de luta, de sofrimento, de batalha. E é isso que ele tem feito, refrescando a nossa vida. Ele é uma fonte de água que jorra para a eternidade. Levi Mateus ouviu esse chamado e foi até Jesus do jeito que ele estava. Ele continuou sendo um publicano nesse momento. Ele continuou, e a Bíblia diz que ele era o chefe dos publicanos. Era um cobrador de impostos, um traidor da nação.
Uma pessoa que era rejeitada, uma pessoa que era excluída, uma pessoa que era deixada de lado. Esse era o sentimento de Mateus. É isso que Lucas está falando, e o próprio Mateus fala com essa experiência. Né? O publicano, o largado, o deixado de lado. Quantos de nós também são deixados de lado nessa vida? Quantos de nós também somos deixados de lado quando nós precisamos ser chamados, ser abraçados, sentir o amor no nosso coração? Mas nós não sentimos não. É a solidão que nós sentimos muitas vezes. E no lado espiritual, às vezes a gente ora e parece que Deus não escuta, que nossa oração não passa do teto. Mas eu tenho uma mensagem para você nesse dia. Aqui na igreja, na casa de Deus, você é especial. Aqui na casa de Deus, você é família. Não é só qualquer pessoa que está aqui, não. Você é família. Jesus te chamou, Ele tem um plano para você. Você é um filho de Deus, e Deus tem um quarto preparado para você. Jesus te ama. Você é especial. Levi Mateus ouviu esse chamado, de que ele não era qualquer um, ele era um filho do rei. E ele foi até Jesus. E aqui nos diz o Evangelho, continuando Lucas, no capítulo 29, vamos continuar a leitura da palavra de Deus. Lucas, capítulo 5, verso 29, nos diz o seguinte: Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Mateus deu o melhor para Jesus. Ele fez um banquete. Só que essa mensagem do amor de Deus não era só para ele, não. Ele convidou outras pessoas. Aqui nós acabamos de ler que ele chamou outros numerosos publicanos e outros estavam com ele. Sabe quem eram esses outros? Ladrões, prostitutas, rejeitados da sociedade, pessoas doentes, separados. Todas as pessoas que naquela sociedade, naquele mundo em que eles viviam, não sentiam o toque de Deus. Foram essas pessoas que Mateus chamou. Olha como é que o amor de Deus, ele transborda na vida da gente, transborda no nosso coração. Ele ouviu a voz de Deus e levou Jesus para outras pessoas. Ele ouviu a voz de Deus e levou outros para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para aquele que olhou para ele com amor e o recebeu. Ele dá para a gente um exemplo hoje de recebermos Jesus na nossa casa, no nosso coração. Você que está ouvindo a gente aí pela internet, no YouTube, ouça Jesus falando ao seu coração hoje. E não perca a chance de fazer parte da família de Deus hoje. Você é especial. Você é a coisa mais linda de Deus. A gente ouviu muito aqui na nossa igreja, alguns anos atrás, um pastor muito famoso falando isso. E eu repito para você nessa manhã. Você é a coisa mais linda de Deus. Você é o sonho de Deus. Ele deu a vida por você. Isso não é pouca coisa. É a vida do doador da vida. É a vida original, não emprestada. Olha como você é importante. Olha como Deus tem um plano e um sonho para você. Mateus deu um banquete para Jesus. E chamou todas as pessoas para estarem com ele, seja quem forem. Ele abriu a sua casa para Jesus e para as pessoas que precisavam de Jesus. Só que quando a gente segue ao lado de Jesus, algumas coisas acontecem. E nem sempre são boas, né, Sandra? Nem sempre são. Quando você escolhe estar com Jesus, algumas pessoas não vão olhar bem para você. Vão rejeitar você. E o exemplo que a Bíblia nos dá é o pior possível. Eram os religiosos, os anciões, os pastores, os diáconos. Essas pessoas que mais conheciam Deus estavam colocando obstáculos para as pessoas conhecerem Jesus. Isso é triste, gente. É muito triste. Como é que a pessoa que devia estar falando de Jesus está afastando as pessoas dele? E o texto continua, verso 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu vou contextualizar para você entender a profundidade disso aqui. Jesus foi chamado para jantar num banquete na casa de Mateus, certo? Entendemos isso. Será que esse banquete era no pátio na casa de Mateus? Será que Mateus tinha uma sala? Bom, ele era bem rico, né? Talvez ele tivesse uma sala
uma sala espaçosa, com muitas cadeiras. Talvez não fosse uma cadeira, mas pelo menos uma mesa, né? Um banquete preparado. Mas não era assim que funcionava naquela época. Não era assim que as pessoas se alimentavam ou comiam. Pra vocês terem uma ideia, aqui diz no verso 29 que ele chamou publicanos e outras pessoas. Ele não chamou os fariseus. Como é que eles apareceram aqui do nada? Seguinte, as pessoas naquela época, e até hoje tem muito disso, elas tinham um cômodo, a casa era um cômodo só. Basicamente um, talvez dois, se você tivesse um pouco mais de recursos. Existia uma escadinha lá de fora. E as pessoas se alimentavam e passavam os seus dias, sabe aonde? No telhado. Tinha também uma cobertura, por causa do sol, mas era no telhado porque era mais fresco, era mais gostoso de você estar. E era ali que as pessoas se alimentavam. Era ali que as pessoas, então, tinham os seus banquetes, seus familiares e amigos. E os fariseus, eles não foram convidados para essa festa, não. Eles passaram de lado, olharam lá para cima da casa de Mateus e viram o que estava acontecendo. Viram Jesus, esse pregador aí, maluco, que fazia milagres, mas não estava com eles, não estava de acordo com eles, não falava o que eles falavam. E eles tinham uma profunda inveja de Jesus, do sucesso de Jesus, das mensagens de Jesus. E Jesus estava lá em cima do telhado, comendo com um monte de gente que eles achavam que eram as piores pessoas da sociedade. Publicanos, pecadores, meretrizes, a escória para eles. Eles achavam que eles eram justos, que eles eram sãos, e que então esse Jesus estava se misturando com aquela laia, com aqueles perdidos. Bom, a resposta de Jesus não podia ser a melhor do que essa, né? Olha o que Jesus fala. Os sãos não precisam de médico, são os doentes. Vocês acham que são melhores que eles. Vocês acham que vocês são sãos espiritualmente, né? Vocês são os bons? Bom, eles são doentes. E eles entendem que estão doentes. E eles sabem que precisam de um médico. O pior cego é aquele que não quer ver, não é verdade? A pior pessoa é aquela que está doente, que não reconhece que está doente e que não busca a cura. Aquelas pessoas não queriam enxergar espiritualmente. Elas não queriam a cura espiritual. Elas achavam que estavam era o bastante que elas tinham. Elas se bastavam. E Jesus disse não. Aquelas pessoas aqui, elas sabem que são doentes e precisam de cura. Os justos não precisam de nada, já estão justos, né? São justificados. Mas aqui diz o quê? Os pecadores que precisam de arrependimento. Se você e eu queremos estar no céu, na casa de Deus, na casa do Pai, a gente precisa entender que nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos doentes espirituais. Todos. E todos precisamos estar aos pés da cruz de Cristo. Precisamos que Ele lave os nossos pés todos os dias. Nos dê o refresco todos os dias. Precisamos da paz de Deus, do toque dEle. E só assim vamos alcançar a salvação. Não é pelo que eu posso fazer, mas pelo que Jesus já fez por mim. Amém? A gente precisa disso, irmãos. Do relacionamento com Deus, de estar com Deus, de estudar a lição da escola sabatina. Todos os sábados nosso irmão vem aqui e fala para nós estudarmos, e comenta para a gente estudar. A gente precisa de relacionamento com Deus. A lição é só um pedacinho, é só um pouquinho. Né? Você passa ali 5 minutos, talvez 10, estudando uma liçãozinha pequenininha, basicazinha. Alguns de nós até pegam uma meditação matinal e também estudam, né? E é bom, é maravilhoso. Mas você precisa disso daqui, ó, da Bíblia, da fonte original. A lição, ela te leva a estudar a Bíblia. A meditação te leva a estudar a Bíblia. A gente precisa da palavra viva de Deus na nossa vida. A palavra é verdade. E eu sempre digo para a minha classe, Jesus é o caminho verdadeiro que leva à vida. Ele é a pessoa caminho. Ele é a pessoa verdade. Ele é a pessoa vida. E não é qualquer vida. É a vida eterna. Dentro desse cenário que a gente acabou de enxergar, eu quero convidar você a lermos mais um texto bíblico. Tá bom? Vamos estudar mais um pouquinho só. Prometo para vocês que vai ser rapidinho. A gente vai, então, na seção de achados e perdidos da Bíblia. Você sabia que tem uma seção de achados e perdidos? Lá no meu trabalho, a gente tem uma área que fica com o pessoal da segurança de achados e perdidos. O pessoal coloca lá numas sacolas algumas coisas que as pessoas perdem, deixam ali perto, né, talvez uma identidade, um crachá. Mas a Bíblia também tem uma seção de achados e perdidos. E aqui no livro de Lucas, no capítulo 15, Lucas, capítulo 15, tem a seção de achados e perdidos da palavra de Deus.
Alguns teólogos dizem que esse texto aqui de Lucas, capítulo 15, ele vem exatamente depois desse momento especial de Jesus, Mateus e os publicanos e fariseus. Alguns dizem que talvez essa parábola que Jesus conta, essas 3 parábolas, que na verdade têm uma mesma essência, né? Praticamente é uma coisa só, mas dita um pouquinho diferente, veio exatamente depois como uma resposta de Jesus para aquelas pessoas ali que estavam rejeitando Mateus, que estavam rejeitando as pessoas que receberam Jesus. Nessas parábolas do capítulo 15, dessa sessão de achados e perdidos, nós vemos ali Jesus falando de uma ovelha que se distanciou, uma ovelha que abandonou o seu curral, abandonou o seu pasto e foi para longe. Era 1 em 100. 1 em 100. Eu pergunto para vocês, será que a ovelha sabia que estava perdida? O que vocês acham? Sim ou não? Não? Quando um cachorrinho se perde, ele sabe que está perdido? Talvez a ovelhinha soubesse que estava perdida. E talvez ela até tentou voltar. Mas ela não sabia mais o caminho. Ela não sabia como voltar. E o que o pastor fez? Ele foi até ela. Ele foi até encontrar essa ovelha. E quando ele encontrou, ele ficou feliz, ele ficou feliz, alegre, e depois pegou seu cajado e deu na cabeça da ovelha? Não, né? Pegou ali aquela parte que parece um ganchinho e, puxa, vem para cá e vou bater em você, que você saiu daqui da linha? Não. Ele pegou ela nos braços, colocou ela nos seus ombros, foi para casa, ele não foi para o curral, ele foi para casa. E chamou todo mundo, assim como Mateus fez. E disse o quê? Vamos nos alegrar, porque eu achei a minha ovelha perdida. Olha como Deus trata a gente, o seu amor. Como é maravilhoso. Aí Jesus fala de outra história aqui, né? A parábola da dracma perdida. Lucas capítulo 15, no verso 8, diz assim, para você e eu, a gente poder acompanhar. Lucas capítulo 15, verso 8. Ou, aí ele continua na história, né? Ou, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Aí Jesus fala, né? Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui está falando que os anjos se alegram? Não. Existe alegria diante dos anjos. E quem está se alegrando? Deus o Pai. Porque você voltou para casa. A dracma estava perdida onde? No curral? Lá junto com a ovelha perdida? Ela está perdida dentro de casa. Muitas vezes a gente também se sente perdido na igreja. A gente se sente perdido em casa. A gente precisa estar junto, assim como as dracmas estavam juntos com a mulher, a gente precisa estar junto de Jesus. E Jesus fala ali para a gente que, mesmo ali dentro, perdido na casa, a mulher não mediu esforços para encontrar aquela dracma. Uma dracma vale mais ou menos a mesma coisa que um denário, era o salário de um dia. Então ela perdeu um dia de trabalho. Mas ela não deixou perdido, não. Ela foi até lá, até encontrar, e se alegrou muito, com júbilo, com alegria verdadeira, real, no seu coração, porque havia encontrado o que estava perdido dentro de casa. São 2 exemplos, né? Primeiro, nós tínhamos 100 ovelhas, e uma se perdeu. Aí Jesus diminuiu um pouquinho agora. Nós tínhamos 10 dracmas, e uma se perdeu, e perdeu dentro da igreja. Agora Jesus faz um funil, ele afunila essa história. Agora ele fala para a gente de 2 pessoas, 2 jovens, 2 filhos. Assim como eu e você, somos filhos do Pai, agora nós temos 2 filhos. 2 filhos que estavam lá com o pai todos os dias. Um deles trabalhava com o pai. E o outro acabou sentindo um desejo no coração de ir para longe, de deixar o pai. Na verdade, aquele filho, o mais jovem, ele matou o seu pai no seu coração. Sério isso, né? Matar o pai em vida. Porque ele chegou para o pai e disse o seguinte, olha, eu quero a minha herança. A herança dele seria mais ou menos 1/3 de tudo que o pai tinha. 2/3 eram do mais velho e 1/3 do mais jovem. Assim era a lei deles, né? A lei dos judeus. E ele matou seu pai em vida, matou seu pai no seu coração. E pediu a sua herança. Quando ele faz isso, ele vai embora. Aqui a gente lendo o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 12, a gente vê ali que ele foi indo embora. No verso 13, passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante
E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele foi embora, e não foi para qualquer lugar, não, ele foi para um lugar distante, para que ninguém apontasse o dedo para ele, falando, olha, aquele lá é o filho do homem lá, do fazendeiro. Ah, não, aquela pessoa talvez conhecesse, né? Pudesse julgar as suas ações, julgar a sua vida, julgar o seu passado. Não, ele queria começar do zero, num lugar distante, longe do pai que ele tinha matado no seu coração. E o outro filho fez o quê? Ficou lá com o pai. Todos os dias com o pai, trabalhando com o pai, vivendo com o pai, obedecendo às ordens do pai, vivendo a sua vida junto do pai. Nessa última parábola, não teve pastor que foi atrás da ovelha. Nessa última parábola, não teve a mulher que varreu atrás da sua dracma. Esse rapaz teve a liberdade de fazer o que quisesse com suas escolhas. E o pai fez o quê? Ficou só esperando. Ficou esperando lá, todos os dias, esperando pelo seu filho que havia se perdido. Resumindo a história, se você quiser, você pode ler depois em Lucas capítulo 15. O filho perdido caiu em si. A gente só cai em si quando a gente está fora de si, né? A Bíblia fala que ele caiu em si. Entendeu que tinha feito muitas coisas erradas, muitas escolhas ruins. E do jeito que estava, acabado, maltrapilho, uma vida arruinada. Talvez doente, algumas doenças. E ele vai para o seu pai. E ele entende o seguinte, olha, eu não sou digno de ser filho do pai. Não sou digno. Eu fui longe demais. Mas eu sei que o pai pode me ajudar. Eu sei que o pai pode me sustentar, mesmo que eu seja só um servo. Porque até os servos do meu pai têm comida de sobra, ninguém passa fome. E aquele homem, então, aquele jovem, a gente não sabe quanto tempo ele passou longe, né? Aquele homem maltrapilho, acabado, uma vida arruinada, foi até seu pai. E quando ele chegou, a Bíblia fala, quando ele chegou lá ao longe, o seu pai o avistou. O seu pai o avistou, então se ergueu, se levantou, pegou um cajado, pegou um chicote e foi lá bater nele, é isso? É isso que fala o texto? Não. O seu pai correu ao seu encontro, do jeito que ele estava. Irmãos, você já, talvez próximo a algum ônibus, você pegando um ônibus aí na alguma linha, você já sentiu o cheiro quando entra uma pessoa, morador de rua? Como é que é o cheiro? É horrível, né? É ruim? Muito, né? Algumas estão bem sujas, né? Bom, vamos pensar mais ou menos assim que estava o rapaz. Deixa eu ver, eu acho que ontem, quando eu estava no ônibus, indo para o meu trabalho, entrou um rapaz, eu entrei no ônibus e já tinha um rapaz lá. O cheiro estava tão forte que eu não consegui ficar. Eu tive que me afastar para o outro lado do ônibus. Só o cheiro. Exatamente. E eu tive que me afastar, não tinha condições. Insuportável. E um rapaz assim, com cheiro insuportável para todos os outros, voltou para casa e seu pai abriu os braços e correu ao seu encontro. Para as pessoas daquela época, um ancião jamais corre. Ele anda. Os jovens é que correm para se encontrar com o idoso. Não o idoso com os jovens. Na cultura daquelas pessoas, um jovem jamais pediria a herança com seu pai vivo. Isso é absurdo, não faz sentido. Imagina um coração desse pai, né? Rejeitado, humilhado. E aquele filho agora voltava totalmente mudado, transformado, uma vida acabada. E seu pai correu ao seu encontro, e o abraçou, e o beijou, e o recebeu de volta. E não somente isso. O seu pai colocou nele vestes novas. Colocou um anel, significando que ele agora era um herdeiro de novo, um filho novamente. E sandálias nos pés, porque seus pés estavam descalços. Esse é o amor de um Deus que nos recebe como estamos, exatamente como estamos. E depois ele nos transforma. Depois ele transforma a nossa vida. A gente vai como está. Com a nossa vida do jeito que está. E Jesus transforma, nos torna filhos e filhas desse Deus, quando a gente volta para casa. Quando escuta a voz de Deus nos chamando, vem filho, vem para casa. Eu te amo, volta. Eu estou aqui por você. E eu quero deixar para vocês um questionamento, uma pergunta, antes de a gente terminar o nosso sermão dessa manhã. Lembra do outro filho, mais velho? O queridão do pai? O herdeiro de tudo? Já que tudo que sobrou agora era dele, né? Ele era o herdeiro. A outra parte já não existia mais. A Bíblia diz que esse herdeiro de tudo viu a festa que o pai havia feito ali para o seu filho mais novo, né?
mandou o bezerro cevado, que é o bezerro gordo, estava tudo em ordem, todo mundo estava feliz com essa volta, mas ele não ficou feliz, não. E o texto bíblico diz, em Lucas capítulo 15, verso 27, e ele informou, veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde, ali o servo falando com o rapaz, né? Aí continua o texto. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, porque é isso que Deus faz, ele tenta trazer para a gente a conciliação. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, é isso que Deus quer, que a gente vive em família. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Tudo aqui é teu. Os novilhos são teus, as casas são tuas, tudo aqui é tua herança. Esse rapaz, ele não está errado, se você parar para pensar. Pensa comigo. Você é um bom filho, você faz tudo que Deus manda, o que teu pai manda, sua mãe ordena, você é educado, é correto. Teu irmão é aquele espoleta, faz tudo errado. Pega a parte dele e ainda vai embora. E quando volta com nada. Nem investiu, não fez nada com o trabalho. Fez tudo errado. Se parar para pensar aqui e olhar o filho que ficou lá, o bom filho, né, o que não era o pródigo, ele não está errado na indignação dele. Ele está certo. Humanamente falando, ele está certo. Só que a gente não está falando aqui do humano, a gente está falando do divino. A gente está falando daquilo que Deus fez, não do que a gente faz, do que a gente merece. E olha a resposta que o pai deu. Então ele respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, você tem a salvação, do que você está reclamando? A casa é sua, do que você está chorando? Os novilhos são teus, a herança é tua, do que você está reclamando, seu irmão? Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Regozijo é isso, é uma alegria profunda, imensa, grande. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi? É isso. Não era uma questão de herança, não era uma questão de coisas, era uma questão de vida. O garoto estava morto e agora ele está vivo. Ele se perdeu na vida, mas agora ele foi encontrado, ele foi abraçado, ele foi transformado, e a partir de hoje ele tem uma vida nova. E qual é a resposta que você pode ter diante disso? Nesse dia, hoje, nosso querido irmão Carlos era uma ovelha perdida, era uma dracma perdida, era um filho pródigo. Mas ele ouviu o chamado do pai, que o chamou pelo nome, e ele aceitou o chamado. Assim como Mateus aceitou o chamado. E eu pergunto para vocês, igreja, qual que é a nossa resposta para o nosso querido irmão Carlos, que volta para a gente nesta manhã? Nós vamos aceitá-lo ou nós vamos rejeitá-lo? Vamos aceitá-lo? É isso? Carlos, essa igreja se compromete com você a aceitá-lo como um irmão. Jesus o recebe hoje como seu filho amado e querido. E a sua decisão hoje, daqui a pouco eu vou passar para o pastor, né, pastor? A sua decisão hoje é para a eternidade. Uma eternidade que começa aqui e agora, com a graça de Deus. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pelo teu plano maravilhoso, plano da salvação. Nesta manhã, o nosso querido irmão Carlos entrega a vida a Deus como seu filho. Assim como nós nos colocamos nas tuas mãos, nos reconsagramos nesta manhã, para que Jesus nos transforme, nos dê a água da vida, nos refresque a alma e nos faça ser livres e felizes ao lado de Deus, no plano de Deus da vida eterna. Obrigado pelo teu plano, Pai. Que a nossa resposta de hoje seja: Senhor, sim, eis-me aqui como teu servo. Eis-me aqui, Senhor, para entregar a minha vida nas tuas mãos. Confiamos em Ti e entregamos tudo, Senhor, ao nosso Deus amado e maravilhoso, em nome de Jesus, nosso Pai eterno. Amém.